Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que antes de Jesus Cristo começar a pregar a palavra de Deus aqui nessa terra, caminhar por essa terra pregando a palavra de Deus, Deus levantou João Batista para ser um pregador da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela diz que João Batista, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele não pregava prosperidade, ele não pregava que Deus ia dar riqueza para as pessoas, ele não pregava, né, que Deus ia dar prosperidade material para as pessoas, mas João Batista pregava para que as pessoas se arrependessem, para que elas fossem salvas, né? E a palavra de Deus, ela diz assim, né, que João Batista, ele batizava as pessoas no Rio Jordão, né? E as pessoas eram batizadas confessando os seus pecados, né? Hoje nós vemos que muitas vezes uma pessoa que é um ladrão, ele batiza. Hoje está na moda, né? Pregadores saem por aí batizando as pessoas. A pessoa é um ladrão, batiza e continua sendo um ladrão. A pessoa que está na prostituição, a pessoa batiza e continua na prostituição, né? Por quê? Porque não está sendo pregado a palavra que Deus mandou pregar, que é a palavra do arrependimento. A palavra de Deus diz que João Batista pregava aqui em Mateus capítulo 3, verso 2. Diz: E dizendo, arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Né? Hoje é difícil a gente ver um pregador pregando uma palavra de arrependimento, que é para as pessoas se arrependerem do mal que fazem, deixar de fazer a vontade do diabo, deixar de fazer o mal e fazer a vontade de Deus. Né? Hoje, as pessoas chegam na igreja e já é marcado o batismo. A pessoa chega na igreja e fala: pastor, eu quero ser batizado. E pronto. Né? O pastor muitas vezes fala: no próximo domingo você vai ser batizado. Né? E a pessoa batiza e continua do mesmo jeito que estava. Né? É por isso que hoje a gente vê tantos escândalos dentro de igrejas. É por isso que hoje a gente vê prostituição dentro de igrejas, roubo dentro de igrejas, né? Coisas erradas dentro de igrejas, né? O pecado aumentando cada vez mais dentro de certas igrejas. Por quê? Porque a pessoa continua a mesma coisa que era, só que agora a pessoa tem o nome escrito lá no livro de registro da igreja como membro. A pessoa tem uma carteirinha de membro. Né? Mas lá em Apocalipse a palavra de Deus diz que só vai entrar no céu aquela pessoa que tiver o nome escrito no livro da vida. Hoje está na moda, né? Batizar qualquer um. Né? Hoje nós vemos artistas, né, que são batizados, né? E continuam fazendo as mesmas coisas erradas que eles faziam antes do batismo. Né? Hoje nós vemos jogadores de futebol sendo batizados, né? E fazendo as mesmas coisas erradas que eles faziam antes de serem batizados. Por quê? Porque não é pregado a palavra que Deus mandou João Batista pregar, que é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Porque aqui a palavra de Deus, ela diz que João Batista, ele não estava interessado ali no dinheiro das pessoas. A palavra de Deus diz aqui, em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6, então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então ia vários tipos de pessoas. Pessoas que tinham dinheiro, pessoas que não tinham dinheiro, e eram batizados por João Batista. Só que aquelas pessoas, elas se arrependiam das coisas erradas que elas tinham feito e passavam a fazer a vontade de Deus e eram batizadas. Né? Hoje, muitos pregadores, eles querem apenas encher os cofres das igrejas. Então eles não pregam a palavra que João Batista pregava. Né? Eles só dizem para a pessoa: olha, você tem que ser batizado. E pronto. E a pessoa é batizada, a pessoa se torna um membro da igreja, a pessoa é dizimista na igreja, dá oferta na igreja, dá dinheiro na igreja, mas a pessoa não deixou o pecado. A pessoa não luta contra o pecado. Né? A pessoa continua fazendo coisas erradas. Né? E a pessoa, e às vezes o pregador até lhe fala que quanto mais dinheiro a pessoa entregar na igreja, mais ela vai agradar a Deus. Mas o que diz a palavra de Deus, né, que agrada a Deus? É o arrependimento. É a pessoa que estava fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, se arrepender do pecado e passar a fazer o que agrada a Deus. Né? Passar a fazer a vontade de Deus. Né? E aí essa pessoa, sim, ela vai agradar a Deus. E aqui, em Mateus capítulo 3, verso 7, diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diz-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? E o verso 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
Olha o que João Batista pregava para o povo antes. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, começa a fazer a vontade de Deus. Deixa de fazer coisas erradas. Para de fazer coisas erradas e faz a vontade de Deus. Faz o que Deus manda. Faz o que Deus ensina. E hoje, tem pregadores que eles sabem que se eles pregar uma palavra de arrependimento, muitas pessoas vão sair da igreja. E os cofres das igrejas vão ficar vazios. Muitos pregadores, pastores, presbíteros, eles não vão andar mais de carro importado, eles não vão ter mais avião, eles não vão ter mais fazendas, porque muita gente vai sair da igreja, porque a palavra de Deus, ela até diz que um dia Jesus Cristo começou a pregar num certo lugar a palavra de Deus, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, e teve pessoas que pararam de seguir Jesus, pessoas que foram embora, deixaram de ouvir Jesus, de serem seguidores de Jesus. E aí Jesus olhou para os apóstolos e perguntou para eles: vocês também não vão com eles? E eles falaram: mestre, para onde que nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de salvação? Então João Batista, ele pregava uma palavra de salvação. Ele preparava aquelas pessoas para serem salvas. João Batista não ficava só batizando as pessoas para ter bastante membro na igreja. Ele pregava o Evangelho. As pessoas batizavam conhecendo a palavra de Deus, sabendo que para serem salvas, elas deveriam obedecer a Deus, elas deveriam fazer o que Deus manda. E aqui em Mateus capítulo 3, verso 9 diz: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nestas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então os fariseus e os saduceus diziam: não, nós somos filhos de Abraão. Mas do que adiantava eles serem filhos de Abraão se eles não eram filhos de Deus? Porque muitas vezes tem pessoas que falam: não, eu sou da igreja tal. A minha igreja é a maior igreja do Brasil. A minha igreja é a igreja mais rica do Brasil. Do que adianta isso, se a pessoa não está salva? Eu fui lá na igreja e eu fui curado de um câncer. Eu era paralítico, e com a oração do pregador, eu levantei da cadeira de roda e fui curado. Mas do que adianta tudo isso se não for salvo? Então, não adianta a pessoa ter cargo na igreja e não ser salvo. Então, e depois a palavra de Deus, ela também diz que depois, quando Jesus ele começou a pregar, aqui em Mateus capítulo 4, o verso 17, quando Jesus Cristo começou a pregar a palavra de Deus também aqui na terra, o que Jesus pregava? Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, antes de Jesus começar a pregar, Deus levantou João Batista aqui na terra como um pregador da palavra de Deus. Aqui a Bíblia não diz que João Batista fazia milagres. A palavra de Deus diz que João Batista pregava a palavra de Deus. E hoje, muitas vezes, tem muitas pessoas que só vão na igreja atrás de milagres, atrás de revelação, atrás de profecias, atrás de riquezas,
atrás de curas, né? Mas aqui em Mateus capítulo 3, verso 5 diz: então ia ter com João Batista em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E o verso 6 diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Aqui na Bíblia não diz que as pessoas iam até João Batista para serem curadas, né? Para João Batista fazer uma oração por elas, para Deus abrir portas de emprego, para Deus dar prosperidade. Elas iam lá para serem batizadas, para elas ouvirem a pregação da palavra de Deus, pregação de arrependimento, e para serem batizadas, né? Porque João Batista, ele foi chamado por Deus não para fazer milagres, mas para pregar a palavra de salvação. Porque aqui, em Mateus capítulo 3, verso 11 diz: e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, né? João Batista, ele já pregava que depois dele ia vir Jesus Cristo pregando o Evangelho, né? E que era mais poderoso do que ele, né? Cujas alparcas não são dignos de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então muitas pessoas não querem ir numa igreja que só tem a pregação da salvação. Às vezes as pessoas só querem ir numa igreja onde o pregador só prega prosperidade, dinheiro, onde só tem profecia de prosperidade. É por isso que hoje está tendo muitos escândalos nas igrejas. Porque quando a pessoa vai ver, às vezes, um vídeo, né? Ali tem um profeta. Aquele profeta não está dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, não. Aquele profeta, ele está falando: olha, tem alguém assistindo essa live aqui que Deus, né, vai fazer aparecer dinheiro na sua conta no banco. Deus vai te preparar um carro, uma casa, né? Ele não fala nada que as pessoas têm que deixar o pecado, que as pessoas têm que usar roupas do jeito que Deus manda, que as pessoas têm que deixar a prostituição, o roubo, né? Que muitas vezes a pessoa vai lá e conta um testemunho: olha, Deus abriu a porta do emprego para mim. Só que aquela pessoa está na prostituição, está no roubo, aquela pessoa não vai ser salva. Muitas vezes a pessoa vai lá e conta um testemunho: olha, apareceu dinheiro lá na minha conta do banco, não sei de onde apareceu esse dinheiro, Deus preparou. Mas a pessoa está lá no roubo, na prostituição, né? Usando aquelas roupas que o diabo gosta, né? Por quê? Porque aquele profeta não pregou a palavra de arrependimento, de salvação. Mas em Apocalipse diz que aqui na terra não vai ficar ninguém. Jesus, ele já disse para a gente ajuntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde não enferruja. É para a gente ajuntar tesouros no céu, não ajuntar tesouros na terra, né? E lá em Apocalipse diz que não vai ficar nenhuma pessoa aqui nessa terra, não vai ficar ninguém aqui. Os salvos irão para a cidade santa preparada por Deus lá na glória. E as pessoas que não forem salvas, as pessoas que amam o pecado, que gostam de fazer a vontade do diabo, elas irão ficar junto com o diabo, né, lá no lago de fogo. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele vai lançar o inferno, o diabo e as pessoas que fazem a vontade dele no lago de fogo. E vai ter um sofrimento eterno. Então, vamos ver aqui Mateus, capítulo 3, verso 1 e o 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aqui em Mateus, capítulo 4, verso 17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Então o que Deus mandou pregar? O que Deus mandou os pregadores, pastores, presbíteros, obreiros pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Quer dizer, Deus não mandou pregar prosperidade. Né? Deus não mandou pregar que vai aparecer dinheiro no banco. Né? Deus não mandou pregar chave de carro, de casa, de apartamento. Deus mandou pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro, Deus levantou aqui na terra um homem, um ser humano, né, chamado João Batista, para pregar uma palavra de arrependimento. Né? E esse homem falou: não, depois de mim vai vir alguém que ele é mais poderoso do que eu. Né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E depois de João Batista começar a pregar, Jesus começou a pregar também palavra de arrependimento. Então essas duas passagens que foram lidas aqui é a prova que Deus não mandou pregar prosperidade, que Deus não mandou profetizar prosperidade. Deus mandou pregar palavra de arrependimento. E a palavra de Deus diz que João Batista ele só batizava pessoas que conheciam. Ele pregava primeiro e depois ele batizava as pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus não batizava, mas que os apóstolos batizavam. Então Jesus pregava a palavra de Deus para o povo, e aquelas pessoas que tinham arrependimento sincero e aceitavam a Jesus Cristo como Salvador, essas pessoas eram batizadas depois. Hoje, né, pergunta para uma pessoa que foi batizada, pergunta para um artista aí que foi batizado, para um jogador de futebol que foi batizado. Não, o que é arrependimento? O que é a palavra de salvação? Ele não sabe responder. Porque ele chegou lá, pediu para ser batizado e foi batizado. Né? Tem igrejas por aí que é só a pessoa chegar e falar: eu quero ser batizado, pronto. E batiza. A pessoa não conhece a palavra de Deus. Tem gente que nunca leu a Bíblia. E chega lá na igreja e o pregador e fala: eu quero ser batizado. Não, então a gente batiza. Aí pergunta para a pessoa alguma palavra da Bíblia, a pessoa não sabe. Aí o pregador pergunta: você acredita que Deus existe? A pessoa fala assim: eu acredito que Deus existe, então eu vou te batizar. Só isso. Por isso que muitas vezes a pessoa continua fumando, bebendo, roubando, matando, destruindo, adulterando, mas batizado, com uma carteirinha de membro. E muitas vezes tem pessoas que falam: meu Deus, mas o que está acontecendo com a igreja? Está acontecendo isso. Não está. Né? As reuniões em muitas igrejas não é do jeito que João Batista fazia, que Deus mandou João Batista fazer. Não era do jeito que Jesus fazia. O pregador, ele faz a reunião do jeito que ele quer. E uma reunião de adoração a Deus não é do jeito que o pregador quer, é do jeito que Deus manda. João Batista, ele não pregava as palavras dele, ele pregava a palavra de Deus. Jesus também, ele mesmo disse: olha, eu não vim aqui na terra fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. As palavras que eu prego para vocês não são minhas palavras, mas são as palavras do meu Pai que está nos céus. Na sua igreja está sendo pregada a palavra do quê? A palavra do pastor ou a palavra de Deus? Se for a palavra do pastor, todo mundo vai ser condenado. Mas se for a palavra de Deus, aqueles que aceitarem a palavra de Deus e obedecerem a palavra de Deus serão salvos.
Tem muitos lugares que está sendo pregada a teologia, mas não está sendo pregada a palavra de Deus. Está sendo pregada a teologia, mas não está sendo pregada a palavra de arrependimento. Porque hoje a gente está vendo, tem teólogo que é adúltero, tem teólogo que é ladrão, tem teólogo, né, que faz coisas erradas, que rouba, que mata, que destrói, e é teólogo, tem diploma de teologia. Né? Por quê? Porque não está sendo pregada a palavra do arrependimento. Do que adianta a palavra de teologia se não tiver a palavra de arrependimento? Né? Aqui na palavra de Deus não está dizendo aqui que o João Batista pregava teologia e que Jesus pregava teologia, que está dizendo. Né? E João Batista dizia, Mateus capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje tem teólogo pregando como que o crente vai ficar rico. Hoje tem teólogo dizendo que coisas que Deus falou que é pecado, que Jesus falou que é pecado, tem teólogo falando, não, mas não é bem assim. Jesus não queria dizer isso. Quer dizer, Deus disse a palavra dele e o teólogo está falando uma outra palavra que Deus não ensinou. Né? Então, a gente vai acreditar em quem? Em Deus ou no teólogo? Quando a nossa vida acabar aqui na terra, a gente vai para a casa do teólogo? A gente vai morar na casa do pregador? Não vai. Tem dois lugares, ou a pessoa vai para o reino de Deus ou vai para o lago de fogo. Né? Então, esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra de Deus, e Jesus Cristo disse, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e justiça. Né? Muitas vezes tem crente que a casa dele tem bastante comida, bebida, mas não tem paz e justiça. Não pratica a justiça, não obedece a Deus. Né? Por quê? Porque essa palavra que é pregada em muitas igrejas não é paz e justiça. É só a palavra, né, para ser rico aqui na terra. Né? Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus, né, pela palavra, né, que Ele revelou para nós. Mas pregador, essa não é uma palavra de prosperidade, mas a melhor prosperidade que nós podemos receber de Deus é a salvação. Né? Porque ninguém vai levar ouro, ninguém vai levar prata, ninguém vai levar avião, ninguém vai levar casa, carro, ninguém vai levar nada. Igual diz lá, né, em Timóteo, né, que nós não trouxemos nada para esse mundo e nós também não vamos levar nada. Né? Então, vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a prosperidade que Deus nos deu hoje, que é a palavra de salvação. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra de prosperidade espiritual que o Senhor tem nos dado, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que nós não levaremos nada desse mundo, nós não trouxemos nada para esse mundo e nós não vamos levar nada de material desse mundo. E eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão vendo esse vídeo. E que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor, em nossas vidas.
E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as nossas orações e pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas orações. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.